ficar aqui na sala da tua casa. As outras pessoas já pensam totalmente diferente. Não é porque pensa, é porque não tem noção de fazer de outro jeito. E está fazendo, em vez de 1, está fazendo 6, 8, 10. Aí realmente não dá. É difícil, né? É difícil. Mas o certo é deixar o passarinho à vontade. Deixa ele à vontade. Quer cantar, tem que deixar cantar. Deixar. Não tem jeito, né? Deixar. Tem pessoas que travam demais, Trava demais. Ele lá dentro no escuro, põe no chão. Muitos aí põe no chão para pegar canto, assim, lá no lugarzinho bem escuro, bem escondidinho. Eu penso que pode estar indo. Eu não sou muito entendedor de canto, não. Mais eu choro. Mas eu penso que isso foi feito para ficar escondido, não. Tem um amigo meu que cria trinca-ferro, bicudo e curió. Tudo no mesmo cômodo. Até hoje ele tirou um curió que dava uma nota de trinca-ferro. 30 anos criando. Entendeu? Então assim, são coisas que você tem que entender que a ave ela é silvestre. Ela tem um instinto embarcado nela, milenar. Assim, nós estamos domesticando ela agora, né? Mas, e, tipo assim, não tem na natureza, eu não tenho muita experiência, né? Que eu vivo na selva de pedra lá, mas eu não vi na natureza, já vi na natureza algum passarinho de outro, um coleiro cantar de saíra, sei lá, por exemplo. Não vi. Acho que não existe isso, né? Não. E outra coisa, tem aquelas árvores frondosas que chega, todo mundo entra ali pra dentro, na volta do dia, numa pespada para descansar, isso. Todo mundo canta. Ninguém aprende de ninguém, cada um tem o seu canto e pronto, acabou. Cada um no seu dialeto. Muito interessante E é todo isso, né? mundo junto, é todo mundo junto. Porque se fosse assim, na natureza, já teria só um canto. O coleiro, o curió, vamos colocar assim, né? O bicudo, ele só existiria um canto só. Porque ao longo do tempo elas se convergeriam. Agora eu já vi coleiro cantar de trinca-ferro. Como é que consegue cantar um bichinho pequeno daquele jeito, cantar daquela tonalidade? E aí talvez foi um super estímulo para aquele canto. Né? E talvez ele tinha um som sintético lá, que é o som da mídia, que quando ele ouviu o natural, só ouviu o trinca-ferro. Eu acho que a gente Pode ter sido também, pegou o filhotinho, pôs lá junto com o trinca-ferro, não escutou nada. Não escutou nada, O canto é esse. Lá no mato não, lá no mato ele tá roxando, tá aprendendo, o pai dele tá junto ali cantando. A gente observa que na natureza, o curió, se você chegar onde o filhote está chocando, o macho sempre está cantando no ponto alto. na copa da árvore. Na copa da árvore. Ele está cantando e eu entendo que ele canta para os filhos. Né? E o filho entende o dialeto do pai. E quando é no cativeiro, a gente percebe uma coisa seguinte, que o passarinho ele fica tão interagido com aquele som que ele escuta desde quando ele abre a audição, que na hora que se a gente toca um som com rádio, que é o que a gente toca muito aí, na hora que o som ele desliga o rádio, ele dá aquele estalo. Eu ia comentar na minha cabeça que comentar. Ele não chega nem tocar o canto ainda. Na hora que ele faz aquele estalo, desligar o rádio, Todo mundo pia. ele já pia, Todo mundo pia, em casa desse jeito. já sabe. Eu ia falar o que você falou agora, eu tava aqui já. Ele já sabe esse negócio. Então, Agora, a audição básica é muito forte. Por quê? Eu, como recebo muito vídeo, toda hora eu estou recebendo vídeo, né, pedindo para analisar. Aí eu pego e boto fone de ouvido, que eu tenho um curió de canto e eu sou enjoado do negócio de canto. O fone no meu ouvido, quando começa a tocar aquilo, você fala, ele está ouvindo. No meu ouvido, no fone, eu boto baixo e o passarinho está ouvindo, porque na hora que entra o som aqui, faz lá, responde, entendeu? Assim, e por isso que eu chego a dizer, existe, a ciência existe, mas nós temos que tomar cuidado para não matar a ave cognitivamente. Tem que deixar ela desenvolver, tem que deixar ela ser. É o exemplo do Zezinho aqui, do Matuto 2, né, Zezinho? Qual que é um maior exemplo que esse? Né? E diversos outros aí que tem Tem bastante gente que fala sobre isso. Cantando bem, dando beijãozinho, dando boi, dando não sei o quê, e ele saiu normal. E por quê? Tem um somzinho tocando lá no meu criatório. Ele gostou mais do canto curió. você está falando do Abu Dhabi,
Vai mudar 2. WW2, você gramado. Do WW2. É isso aí. E o passarinho foi feito o quê? Virou criador? Virou, eu choquei no Passarinho muito bom. Mano, eu acabei com ele quando eu comprei o Big D. Por quê? Quando você tem um Big D, você grava, você grava o passarinho, não vende, cara. E quando você tem que vender de graça, dá uma garrafa de alpiche, não tá? Verdade. Mudou, né? Não, é desse jeito. Quando você tem um passarinho. Vê se alguém liga pra você e quer pedir esse passarinho. Não quer. Eles querem do F3 e pronto, acabou, cor da pampa. Que é a repetição, né? Justamente. Hoje virou, todo mundo quer, Não, não. vai repetir melhor. Vai passar de Foi 10. Foi Porque canta hoje, né? Foi Sem sempre. facilidade, sem perder andamento. Hoje foi hoje, não foi sempre, repetição foi sempre. Na verdade, Antigamente tinha uns passarinhozinhos que passavam 1 minuto e meio. Era muita coisa. Só o pastorzinho, naquela época era um fenômeno, passava 2 minutos e meio, até 3 eu já vi cantando naquela época. Nossa, aquilo ali é um fenômeno. Eu que era o melhor criador de manhã naquela época. Qual era o passarinho? Guaraná e pastorzinho. Guaraná. Pastoreiro, Eles não chamavam de Guaraná, Zezinho Guaraná. Guaraná é muito bacana, né? Ou não? Não, Nuvem negra. é nuvem negra. Ele era o chorão, porque ele chorava muito. né? Não, eu não sei. Eu pus a chorona, era chorona e chorão. Foi assim. O cara gravou, eu morava lá nos Estados Unidos, mandava aquelas câmerazinhas pra cá para os meninos, eu achava um passarinho e mandava os meninos lá. Dos passarinhos, todos os meninos gravou, chegava na casa do Biraí, o Biraí falava, não, hoje ele caiu, a gaiola caiu, eu cortei a unha, peguei com a mão, assim, um modo de falar, né? Um exemplo, um modo de falar. Mas eu não comprava. O dia que o cara chegou lá no pastorzinho, uns 20 anos atrás, e mandou aquela fitinha pra mim, sabe que o cara arrepiar assim do pé à cabeça? Ele cantou naquela época 1 minuto e meio. Pra mim foi a coisa mais bonita do mundo que eu já tinha visto. Liguei pro cara e dava 10 mil no passarinho. Naquela época 10 mil era uma fortuna. 2000 o que, Zezinho? Há uns 20 anos atrás. É, muito grande. 2005. 2004, né? Na Copa. Aí o cara, não, vendo o passarinho, e aí sempre ligava pra mim, né? E aí, Zezinho, quer comprar o passarinho? Não, eu tô mexendo com o bicudo, tá? Tem mexendo com o bicudo mesmo. Aí um dia ele perguntou pra mim assim. Fingiu de morto, né? Um dia ele perguntou pra mim, quanto você dá? Na minha criação do Curiola, era o pastorzinho, o irmão dele, que era repetidor menos, mas era repetidor, cantava bonito igual ele, e era clássico. A irmã dele, que era chorona e chorona. A mãe dele, que era Chiquinha, quanto você dá? Eu falei, parceiro, eu não vou nem te oferecer. Não, pai, tô falando pra você oferecer para oferecer. Eu não vou ficar ofendido, não. Eu falei, dou 5 mil em tudo. Pra onde que é para levar? Eu não tenho dinheiro hoje, vou ter dinheiro daqui 2 meses. Não tem importância, me manda. Eu nem conhecia nem nada, o pastor. Aí ele levou lá para casa do Vanderlei. Levou lá para casa do Vanderlei e eu comprei o salário dele tudo pela metade que eu dava no pastorzinho. Aí eu pus o nome dele pastorzinho porque foi comprado para o pastor. E aí, as passagens que eu tinha na época. Conheci o Lua, um punhado de filha do guardião para mim. Foi o que começou a minha criação, deu certo. Eu comecei com o Curiola, bem dizer. Eu sempre tinha assim, eu comprava tinha um cantando lá em casa. Sempre gostei de repetição, naquela época não era de canto. O passarinho cantava bonito, tinha no Goiás, o passarinho cantava bem bonito, Pedro Madeiro. Era um canto fronteado. Eu sempre tinha um passarinho bom em casa, mas era um só. Chocado quando eu reuni uma passarinhada boa, eu comecei a chocar. Nunca esqueço, peguei caltrine, tá todo mundo lá no Viveirinho, etc. Eu bati caltrine, rapaz, dá energia tão grande nos passarinhos, e eu bati neles. Eu não matei meus passarinhos, porque eles ficam todos desorientados e porra. Mas o piolho acabou. 2 dias. Tirei piolho, rapaz, mania de. O povo fala, a gente tem muita coisa assim, de copiar nos outros. Eu estou passando na mão, eu digo a minha raçãozinha, tá beleza. Aí eu chego no trapinho e falo, não, estou dando isso aqui, melhorou demais, não sei o quê. Você vai mudar porque não precisa, porque não pode mudar o jogador quando o time está ganhando. Não pode, aquele é verdade.
E é desse jeito. Não, você pode até mudar, mas tipo, esse pessoal tem maneira de mudar CD. Eu não tenho coragem de pegar um CD novo e introduzir na minha atração no ano que vem. Tenho coragem sim. As últimas ninhadas, testar esse CD novo aqui para ver se encaixa. O cara botar para trocar o CD no começo da criação, tá arriscado por água abaixo. Estragar uma temporada toda e é difícil, né, cara? Se alimentar no Rio e você estragar a temporada toda, lá no Rio teve um cara que estragou para mais 70 passarinhos, porque mudou o CD. Depende da época que o cara põe, não salva um, né? Não. Salva. Por mais simples que ele seja, se você começou com ele, termina. Termina com ele. E você tem a experiência do criatório lá, né, Rafael? Quando eu comecei a criar com o Jorge, eu tinha pegado 2 passarinhos dele, 1 euros, eu não me recordo a mãe, sei que o bailarino era na Pro 757, não na 105, uma firma famosa que ele tinha. É mãe do Big B. E aí ele tinha um CD lá que eu toquei para esses passarinhos, os passarinhos veio cantando fininho e faziam o samaritá diferente. Eles não faziam o will, eles faziam o win. Depois, CD do Jorge aqui tem alguma coisa errada, não é normal. E em seguida ele foi atrás de mim me criar para ele, né? Só que eu queria, tipo assim, se ele me pagasse no dinheiro, ele podia tocar o CD que ele quisesse. Agora, como era filhote, eu falei para ele, esse CD é seu, eu não vou tocar. E aí ele falou, cara, isso aqui tem uma história, não é assim, sabe? Só que foi um CD que o Luiz Salgado fez e ele tinha dado vários problemas. E ele foi arrumar um CD que, se eu não me engano, era do Aldo Vale, o Prato. O Aldo Vale é um passarinho famoso, até do Lula. O passarinho cantou no torneio, um passarinhão, esse curioso. E ele foi arrumar um CD que se chamava Matriz 5. Esse CD foi um CD fora da realidade. Eu pedi esse CD, cara. CD muito bom. O passarinho entrava, virava para preto no pedido de andamento. E o Matriz 6, que ele fez em cima do 5. Eu não sei se foi o Luiz Salgado que mexeu alguma coisa. Tudo adaptação, uma coisa. Só que o 6, os passarinhos vinham de pá preto, já muitos bolachão, você entendeu? De parte saía bem demais. Aí depois ele foi pro 7, aí ele foi virando a bagunça. Então quando você acerta, não mexe. É um troço muito importante. Você conhece a sua criação também, é genética. Tem genética que encaixa melhor com as. Eu penso assim, né? Pelo tempo que eu tenho mexido, eu tenho reparado nisso. É muito difícil. E nós estamos usando aí o FH, né, comandante? A base FH. Tem dado certo, tem dado certo. Tem dado certo, nós CD mexido, né? Ele tem uma misturada de ouro com prata e esse CD nós pediu para. Que o Luiz Solado que fez CD nosso. E nós mandou para um amigo nosso lá de São Luís do Maranhão. Ele mexeu mais? Ele mexeu, porque o que eu pedi? Quando eu pedi para ele, quando ele foi mexer no CD, que ele não mexesse na entrada do CD, na entrada do canto, mas que ele aumentasse em 0,5 a rotação do CD. Eu achava que o que ele estava cantando lento. Porque o curioso que quando ele viesse pardo, ele cantasse um pouquinho mais acelerado para quando ele ficasse preto, ele cantasse no andamento e como diz o outro, que automaticamente me agradava, que era o que eu achava, o que eu acho que agrada todo mundo. E é uma coisa que vem dando certo demais. Assim. Já está há quanto tempo com esse CD? Esse CD nós já está há 6 anos com esse CD. Então, assim, já está mais que comprovado. Está aprovado. Comprovado e comprovado, né? Então, assim, é igual eu falo, é um CD que quando o passarinho canta ele, que 95%, porque a gente não pode dar unanimidade em tudo, né? Que é da coisa, mas eles cantam e encantam, né? É assim, então vem agradando muito, né? Então, e é o que a gente vem mantendo, né? Mantendo. É a taxa? A taxa é altíssima, né? De aprendizado. Problema de entradas? Não tem. Então, assim, a taxa de aprendizado é muito grande, muito grande. E eles, o que eu falo sempre assim, assimila muito, porque uma coisa que eu boto assim, que esse CD nosso, assim, que eu acho que
que diferencia muito é a questão da cadência de entrada de campo, que é uma coisa que é muito importante, porque quando você bota um passarinho numa estaca, que ele faz uma entrada bem feita, que ele dá um quito e dá uma atenção, você pode estar todo mundo ali. Acho que a parte mais difícil do canto é a entrada. É a entrada. Então assim, tanto de pegar e quase, para mim, impossível de corrigir. Quando ele dá uma entrada bem feita, é um negócio que é fora da curva. Então assim, Você falou uma coisa muito importante, passarinho, quando ele faz o primeiro modo. Já sabe que aprendeu o canto. A maioria dos passarinhos, né, tem mania de correr no primeiro modo, tipo assim, primeiro latinha. Para mim, quando faz o trio do CD, eu falei, ele sabe cantar. Você entendeu o trio? O passarinho entra ali, faz aquele primeiro modo e nem eu disse que o cara já foi. Já foi que foi, já está empatado. Eu tenho observado um negócio CD do Miranda, é o seguinte, hoje, pelo jeito que os caras montam o CD, o corpo do CD, não digo o arranjo, mas o corpo. Tipo assim, o cara vai lá e põe 3, 3, 6, 3, 3, 9, a retomada é tantos segundos, ele viu muita coisa a respeito de retorno. Retorno é uma coisa muito... todo lugar que você vê passarinho retornando. Retornando. E tem sumido isso aí, ô Zezinho, sabe? Dificilmente você vê um passarinho cantando. Ainda tem, não é uma coisa que vai zerar. Mas eu acho que você está entendendo, senhor? No corpo você viu, o jeito, a retomada, inibiu muito esse problema. Eu acho que no Brasil afora. Não, o retorno de campo, do jeito que eu observei, né? É muito das batidas de praia. Se fecha com muita batida, não nas alternâncias internas não. Você alterna com 3, com 4, com 5, mas quando chega no final, se tu bate lá de muito, né? Quando ele faz a última batida, ele tituía automaticamente. Muito, estava fazendo muito, né? Agora diminuiu bastante, né? É isso que eu estou te falando para você, que disse lá uma tristeza. As batidas dele eram tudo batidas de diagonal, a terra, as praias, tudo batido de fechamento. O que eu tive mais problema naquela época foi o passarinho dando retorno e dando rios. Você entendeu? Aí o cara vai lá e aquelas batidinhas secas é importante, né? Ele entende que é para parar, né? Que é para parar, então. Mas o que eu estou te falando é que há muito tempo que eu não vejo passarinho dá retorno com esses problemas. Na criação, porque tem cara que cria e fala, pô, esse ano aconteceu comigo, o passarinho dá retorno demais, dá livre. O matricete era muito batido. E sempre batendo demais, sabe? Batido de fechamento. Aí deu muito problema, eu tenho observado que isso aí tem acabado. Isso tem acabado, no modo geral, entendeu, David? Muito importante. Que você conversa com todo mundo, você não vê um cara falar, pô, cara, esse ano eu tive problema aqui, eu pedi vários passarinhos. E faltar nota, eu acho que é porque tem como corrigir, né? Falta um Kim, falta um Té, falta um Will, remonta o Will, que é a nota que é mais remontada, né? Passa da Will, tem Will, e remonta. Isso aí eu acho que tem como corrigir. Até se tu deixar o passarinho sozinho, tem como corrigir, entendeu? Deixa ele sozinho, que ele sozinho vai corrigir. Eu já vi passarinho sair tudo quanto é jeito, sabe? Porque assim, eu ficava com muito quarto, o Jorge ficava comigo. Então um passarinho que me chamou muita atenção, era eu no matutinho 446. Depois que eu vi esse passarinho sair, é o passarinho, Zezinho. É aquele passarinho. Depois que eu vi o passarinho sair, Zezinho, tá gravando? Depois que eu vi o passarinho, cara, eu falei, cara, não tem regra, o não tem regra. A regra que tem que ter berço, você entendeu? E assim, quanto mais personalidade o cara tem. Tem uma história que o pessoal falou que eu e o Tião do Galo, a gente como é que é? Pô, vocês estão exigindo muito do pássaro. O pássaro está até com ele hoje, que ele até repatriou lá, no Partido Alto. Passarinho com acho que uns 80, 90 dias, entre churrilho e assovio, ele ficou cantando 4 minutos. E nesses 4 minutos, eu estava falando com o Tião no telefone, ele estava até passando o carro, pamonha, gritando pamonha, eu estou ouvindo o passarinho cantar de fundo. Mas nesses 4 minutos, o passarinho deu uns 6 retornos de canto. Aí eu botei na internet depois a gravação do passarinho, dando esses retornos, e falei lá que eu tinha certeza que aquele passarinho não corrigiria. E aí todo mundo me criticou, pô, são muito exigentes, passarinho tem não sei quantos dias, vocês estão falando que não corrige, claro que corrige. E aí eu mostrei o passarinho com 7 meses, 8 meses, dando os mesmos
sem retorno de canto. Não tem conserto. Não tem conserto. Você não tem, é uma entrada de canto, um detalhezinho que você pega, bota um mesh para corrigir, falta um quim, falta um teto, você corrige. Agora, retorno de canto a mais assim excessivo, 6 vezes, dando 6 retornos de canto, não vai corrigir não. Não, mas aí, quando ele não limpou ainda, tu viu, isso aí não é uma regra, você acertou, né? Mas tem passarinho que vem que tem nojo de entrar. Tem passarinho que você vê churrilhar lá toda vez que ele entra no canto, você não vê entrar. Na hora que limpa, ele é feio de entrar. Eu tenho uma convicção comigo o seguinte, eu sempre falo assim, Dá uma brisa. que todo passarinho que grita, ele vem gritando, ele canta. Então, passarinho que gritou, você não, Você é um cara que está então assim, falando muito. eu toda vez que eu vejo um passarinho que ele vem gritando, eu já guardo ele, eu sei que ele vai cantar. Então assim, é uma coisa que eu boto muito fé, quando eu vejo assim, porque no meu entender, o passarinho ele quer cantar, mas ele não sabe ainda, né? E ele quer, sabe, ele não sabe expor, ele sabe, mas ele não Tá tem. lá e ele não dá conta de pôr ele. Ele não tem fôlego, não tem nada. Então, e o exemplo é isso. Eu criei um passarinho agora com o filho um passarinho do Rafael, do Big 634, que é um filho do Meteoro. E o passarinho, quando ele veio, ele não botava entrada, ele não dava uma nota, porque ele veio, quer me cantar, O cara que veio fala, pode soltar. Aí eu filmei ele pro Rafinha, eu falei, Rafinha, o Rafinha disse, pode achar que vai cantar. E hoje, se você vê o passarinho não é uma entrada. Bota todas as notas, o passarinho está passando canto. E um excelente passarinho. Eu ganhei um pássaro agora essa temporada, que o pai é bem repetidor, né? E aí o passarinho novo, acho que está com 70 dias, 80 dias no máximo, começou a dar uns gritos, assim, grito, assim, meio afobado para cantar. Eu peguei, dei para um amigo meu, ele levou o passarinho, ele ficou com o passarinho uma semana lá, acho que uma semana. E ele falou, pô, esse passarinho aqui, cara, chega perto, ele quase arranca, sai voando com a gaiola com tudo. Eu não quero isso não. Escuta, eu não quero isso não, cara. Então tá, traz o passarinho de volta que eu vou te dar outro aqui. Aí ele trouxe o passarinho de volta, eu juro, senhor. Ele pegou o transportezinho com aquela capinha de alça, botou em cima do sofá assim na minha casa e ficou conversando. Daqui a pouco o passarinho ali, ó, tituí, teté, quinquim, vai teté, tuá. Aí eu olhei pra ele, você tá cantando clássico. Não cantava na tua casa? Também criava. Aí ele falou assim, então sabe o que é isso? A sorte é sua, cara. Você de volta, me dá outra aí, não vou levar ele não. Entendeu? O passarinho cantando perfeito, ele vai entender o troço desse. O passarinho gritava. Cara, eu já vi tudo. Engraçado. Eu já vi de tudo, viu, Zé? De verdade. Com certeza. Eu criei um passarinho que a gente passou. Para mim, que eu acho assim, que é um dos caras mais difíceis. É um cara mais difícil para você passar passarinho para ele, que é um Jairo lá de Brasília. Eu já fiz negócio com ele. Então, assim, todo mundo que vai. Filmando, Zezinho. Todo mundo. Mas tu tá aí, né? Não, mas é assim, porque o Jairo é um cara muito inteligente. Aí todo mundo, quando se fala assim, vou vender um passarinho pro Jairo, o cara pensa 2 vezes. Porra, o Jairo vai botar defeito dessa porra desse passarinho. E nós criamos um passarinho, eu criei um passarinho, nós trouxe a fêmea, eu trouxe a fêmea lá do Suelo, lá de Trindade, e estava com um ovinho. E eu tirei esse passarinho e olhava para ele lá dentro do criatório, lá junto com os galadões, eu falei, esse passarinho é fêmea, vou deixar ele aí junto com a mãe. Ficou 56 dias lá dentro do criatório. Ele ficou 56 dias dentro do criatório. Aí um dia eu cheguei lá e eu vi ele se humilhando. Falei, opa, é macho. Aí eu tirei de lá, levei para um cômodo lá na frente. Na época eu rodava a carretilha, o raspado, né? O passarinho comeu o CD. E eu e o Ronaldo pequeno, o saudoso Ronaldinho, vendeu o passarinho pro Jairo. Porque ele mandou o vídeo do passarinho pro cara, o cara ficou doido. Então assim, não tem como explicar. São coisas que. E tudo que tinha no CD, até o pialado do
Shen, o passarinho pega tudo do CD, tudo. E a base dele foi CD? A base dele foi CD? Foi CD, desde que nasceu ali, mas tinha 3 caladores cantando na cabeça dele, tinha um calador que cantava ruim demais, né? Então, assim, O passarinho foi no É CD. porque ele gostou do CD. É. Foi igual o Mato 2, ele gostou muito do CD. a moto não, a Abu Dhabi. É o Abu Dhabi 2. Abu Dhabi 2. E a questão do canto, comandante, ela assim, ela não é uma ciência exata, por isso que às vezes você pode aplicar uma técnica na sua casa e dá certo, né? E às vezes também não dá certo. A gente nunca vai chegar a Um consenso. um né? conceito, porque a gente não é curioso. É. Só curioso. Mas ainda bem. Só se na outra encarnação a gente vier um curió. Né, Rafinha? Tu ia vir bem um curió na outra encarnação, sabia? Só não tem muito fôlego. Só não tem muito fôlego. Eu ia ser uma massagem, assim. Eu acho, né? A cantoria não era das melhores, mas era um bicho que, né? Reproduzia. Raçador, né? Dominante do cara. Dominante. Acho que hemosgoto, né? A palavra mais correta. Ih, caramba, bonito agora. Mas é isso aí, moçada. O passarinho, ele tem esse desafio. A gente fica feliz por causa disso, né? De ter aquela máxima. Curió bom não dá só na casa, né? Não dá na casa de quem vende isso. Não significa nada, né? Quem tem ou não tem. É isso aí. É Pode diferente nascer em até. qualquer lugar, né? É diferente até um pouco, por exemplo, de cavalo de raça, de boi de raça, né? Boi pior. É difícil. Não vai ser ter uma fazenda chacrinha aqui, não vai nascer um boi, né, campeão da Uberaba. Não tem. Agora, um curió pode. Curioso nasce em É? qualquer lugar. Não tem como você ter, tem uma chacrinha aqui, eu tenho três éguas e um cavalo. Não vai nascer um campeão de corrida, não tem como. Né? Essas possibilidades é praticamente falando do curió se amplia muito. Isso que faz do passarinho do curió esse enigma tão grande. Que às vezes também aqui não canta nada na minha casa, mas lá na casa do Rafinha, chegou lá, botou no prego, igual aquela experiência sua, né, Zezinho? Com o Big D. Com o Big D. Ele chegou na casa do João e cantava 2 minutos, máximo 3 minutos. Na minha casa, a primeira cantada que ele deu na minha casa. Assim que você chegou. Não, peguei com ele no carro, cheguei ele em casa. A primeira cantada dele foi 5h25. Um fenômeno assim, como diz o outro. Ele era um passarinho super barato. Super barato, sim, cantava bom, cantava bonito, assim, em vista do que eu comprei ele, era super barato. Porque eu comprei ele por 100 mil. E o João vendia na época, antes de cantar lá em casa, era por uns 20 mil, 30 mil máximo. E chegou lá em casa, ele ficou para mim por 100, porque eu dei 50 mil, fiz empréstimo, vendi passarinho que valia 10, 5, e fiz, como os outros, fiz milagre. Mas você apostou, isso é interessante, apostou tudo porque acreditou no bicho. Nossa! Lembro muito da minha história do F3, né, pelo Manel. Que maneirinho que tirou lá o resto, passarinho. Tá de O amigo que você jeito. levou não gostou do passarinho de jeito nenhum, que estava chorando, estava com dificuldade. Não ouviu o passarinho não piada. Pelo contrário, estava chorando, né? É muito manejo, eu acho que tem aquele segredo quando tu brincou comigo. Não, tu sabe qual é o segredo, não quer contar, de escolher a fêmea, né? Mas eu acho que no passarinho, para aumentar a repetição, assim, quem me mostrou isso foi muito o Emerson Padeiro. O passarinho chegava na mão dele, eu olhava o passarinho assim, ó, acho que é o fôlego que ele olha, né? O passarinho canta 1 minuto e 20, ele sabe que tem como fazer aquele passarinho cantar 4. Ele viu que o pássaro tem fôlego, né? Aí é o manejo dele lá, o fêmea com voadeira, não sei o que é, realmente não sei o que é. Mas tem isso aí, né? Eu nunca dei conta de fazer meus bichos desses. Olha, eu levei um passarinho, o cara comprou um passarinho no Vanderlei, 2 machos. Um saiu com retorno de canto, 4, 5 samaritá. Ele me ligou, Bira, eu quero dispor desse pássaro aqui. Aí eu liguei para um cliente meu, tem um pássaro aqui, passa 4, 5 samaritá, às vezes quando dá um retorninho, te interessa? Não, pode trazer, tá bom para mim. Aí levei o passarinho lá. Entreguei para ele de manhã, ele pagou e fui para casa. Eu falei assim, quando cantar, me fala se gostou ou não, porque não cantou, né? Pendurei lá, mas não cantou.
Aí, quando foi de tarde, ele me ligou. E aí, gostou do passarinho? Adorei, vou mandar o vídeo pra você. 22 samaritanos. Aí eu mando. Aí liguei pro dono. Pô, o que houve? Não, só cantou 4 de casa. Se aí cantou 22, parabéns pro cara lá. É sorte do cara, né? Quem anda pra frente, É sorte do cara. a história do Zezinho, você pega um pastor, cara, né? Você vê o cara comprar um passarinho, chega lá primeira cantada, fazer um troço desse, o cara fala, puta Eu merda. lembro do Zezinho quando ele comprou, ele fez o negócio ele tinha dois passarinhos muito bons, que era o F1, né? E o K2. E quando ele fez o negócio ele fechou o negócio do Big dele, e ele precisava levantar o dinheiro. E aí ele perguntou um dia para mim, trapecear, quanto que do F1, quanto? Falei, Zezinho, esse passarinho, ele tem que valer no mínimo aí uns 15 mil, que era um belo passarinho. Muito bom. Excelente. Ele disse, rapaz, eu vou vender esse passarinho barato, porque eu tenho que arrumar o dinheiro, porque eu tenho que pagar o Big dele. E acho que vendeu por quanto ele leva? 5 mil? Não, foi 10 mil. No caso, né? Mais fácil. Agora eu tô bem. Agora você tá bem. Agora eu tô bem assessorado aqui. Deus me livre. E aí. Eu tô pegando dentro. Eu sei que. Mas aí a gente fica falando de Burió. Se bobear, a gente fica aqui o dia todo falando de Burió. Tubeira, chega pra cá pra fazer a Mas não vai tá pegando aqui, ó, tá pegando. Pega. Junta mais, junta. Isso, rapaz, o negócio aqui é assim. Os caras vão começar na fila e guardar um 5. Tubeira, junta mais com o Mais Alcino. um pouquinho. O problema é eu, tô grande mesmo. Não, tá bom. Não chega mais. Chegamos. Será que vão entrar assim? Vai gravar o vídeo. Tá precisando do copo? Encaixou aí? Vai lá, depois eu vejo. Nós estamos aqui com um tempinho aqui. Encaixou aí, não? Só. Se você quisesse colocar aí também o seu. Não tem, depois a gente vai fazer uma. Eu tô Mas ele sozinho. Aí depois tudo que ele fez ali também passa pra Vocês cima. estão sincronizados os dois celulares. É. É pra nós ver aqui em tempo real. É. Isso é um iPhone, não, iPhone é iPhone. Ô, senhor, comandante, se tu quiser dar um oi bem no teu grupo, só dizer que a gente vai dar um bate-papo aqui, um bate-papo. Não, agora estamos entrando ao vivo aí, o link o Rafinha já mandou. Pode ser de óculos por quê? Aí eu não quero. O Zezinho tá ali dando uma. Vai dar certo pegar ele aí, não vai? Vai. Botou no grupo ao vivo, é isso? Vai botar no grupo ao Manda vivo. bota ele lá. o link pro Tubira aí, pro Tubira. Cadê o link? Você mandou o link? Vai aí, velho. Não, meu telefone não tem nada não, eu chego em link lá, caramba, é só provisório, não dá pra... Mas manda Não, no não. grupo, pô. Não. Eu mando, mas no WhatsApp, né? Manda o link No pra eles WhatsApp, aí, aí vai. você manda e fala. Manda agora. Vai entrar Nós ao estamos num vivo. bate-papo aqui, obrigatório, toda a fama. Tamo junto com. Se quiser, então tá falando aí no Instagram atrás. Hã? O que tu acha? Bota aqui atrás no cenário, não? Fala, meu amigo, tudo bem? Tem que ser aqui, ó. Deixa eu pegar atrás. Senão vai com áudio. Agora nós vamos entrar nos assuntos aí. O pessoal gosta de polêmica também. Gosta? Então só vamos na Peraí, tá ao vivo, o povo tá vendo, tá? Não sei se já Estamos tá... ao vivo pelo canal Flor da Fama. Tem 5 lá já assistiram. Tá tirando as comidas boas? Vamos só. Estamos ao vivo, ele vai começar já. Rafinha na voz. Não, aí não, aí faz o... Mas não, deixa eu olhar na Não, cara. não, pô, na entrevista desse cara no Brasil inteiro. Pô, é sacanagem. Não, Mas no meio do Então a galera comentando é aí, o galera. cantor. Tem. Olá, rapaziada. Felipe Lopes dos Santos. É isso aqui que eu tenho que fazer? O que tem que fazer? Também o link nos Eu grupos. te mandei aí, Tubira. Aqui, é esse aqui? No teu privado aí, eu te mandei. Aqui, tá aqui, Flor da Fama aqui, ó. Esse link eu tenho que colocar. Aí pode falar pro pessoal. Botar no grupo, né?
Isso, já manda um áudio junto aí. Pessoal, já estamos aqui, entrar ao vivo, estamos aqui no. Já toco da Fama, e Palmas Latina. Adiciona aí, ó. Tem adicionado você? Eu estou aqui agora, tomar um café, entendeu? Esse telefone é muito bom, entendeu? Esse é o link. Tá. Encaminha e fala o quê? Vai ter um bate-papo. Fala pessoal, estamos ao vivo pelo canal Flow da Fama. O link é esse aí. Jogar polêmica, o povo gosta, hein, Tubira? Pessoal, estamos ao vivo aqui no canal do Criatório Flor da Fama, Palmas, Tocantins. Nunca fiz isso não, mas sempre tem a primeira vez, né? Você já pensou, Zezinho, que o Curió, ele não. É assim, aonde ele vai chegar a gente não sabe, né? Você viu Mandei até o Curió esses últimos anos, Em todo sentido. Oliveira, acho que ele já ainda, parou, depois eu falou, acho tá que vendo? ainda a gente não explorou 20% do Curió. Concordo com você, 100%. O Curió vai chegar. Criatório Flor da Fama, Palmas, Tocantins. Rafinha, vem um pouquinho mais para trás. Rafinha, pentei o cabelo, Rafinha. Um pouquinho mais assim do lado do comandante. Isso. Fica do meu lado, um abraço aqui, mano. O bicho ruim, cara, agora foi o show. Pentear teu cabelo? Zezinho, pente o cabelo aí. Pede primeiro chegar mais um pouquinho. Eu acho que o Tubira tá meio fora do. Pode chegar e juntar mais, Tubira. Mas sai quando eu Às vezes o cara fala assim, pô, aparece aí, tu eu falei, pra quê, meu? Faz todo mundo. Mas primeiro, eu pensar em lá, Ah, agora ficou doido. Tá bom. Show de bola. Aqui é o retorno. Aqui é onde nós ficamos com o retorno do tempo real. É igual música. Música o cara tem que escutar o que tá tocando. Eu tô vendo, mas eu tô vendo. Não tá demais. Deixa eu tirar essa manteiga daqui. Tira esse copo ali. O meu Xing Ling tá trabalhando aqui com sucesso, hein? Agora ficou bom. Tudo certo. Isso. Botei no CPC. Acho que tem 5 pessoas. Você dormiu muito, cara. Mas tá aí nos grupos agora, eu fiz, né? Mas boa, né? Já tá? Qual é a primeira polêmica que tu falou? Luiz? Ah, vamos lá, né? Vamos ver Polêmica é o que o Cruzeiro tem mais, né? É. Mas vamos lá. Vamos começar. Qual que é a pauta aqui? Vamos. Você que é o. Repetição, Aí, repetição. Vamos falar de repetição. Volta aí, ó. Um dos fatores que nós estamos aqui hoje é devido ao Curió F3, né? Que ele deu uma cantada de 8 minutos e 43, né? 43. O que você acarreta nisso? O que você acha que pode ter sido esse estouro de repetição no meio do Curió? Tubira, assim, primeiramente, como o próprio Zezinho, na hora que chegou aqui no primeiro momento em casa, falou assim, ó, nós somos agraciados por Deus e privilegiados por ter uma ave que desempenha, né, tudo isso. Porque ninguém adquire uma ave pensando assim, ele vai cantar 6, 7, 8 minutos. Sendo que você nunca viu ele Querer cantar. não é poder, né? Talvez você possa adquirir, tendo em vista que um dia você já viu ele fazer aquilo, mas da maneira em que eu adquiri, que o Zezinho adquiriu o Big D, você não consegue conceber isso na sua cabeça, não pensa muito nisso. Mas eu acho que tudo isso, primeiro, está alinhado à carga genética. Isso é fundamental. Não tem como fugir disso. Como todos nós já somos unânimes em dizer que o bicho tem que ter família. E segundo, é a questão
questão também do manejo. Eu acho que assim, e aí eu falei ontem lá no criatório, a sinergia do bicho e o homem, né? Você conseguir puxar o bicho e colocar ele para desempenhar tudo aquilo. É porque você falou para mim que quando o F3 chegou, a média de repetição dele era baixa, né? Depois que ele explodiu. Era uma média normal, mediana, Normal. né? Uma passadinha de 3 minutos e pouco. Tudo bem que assim, já não é normal isso, né? Eu acredito que um pássaro quando canta, né? 1 minuto e meio, 2 minutos, ele já está lá. Ele de pardo, né? De pardo ele já era um pássaro na faixa dos 3 minutos. Mas assim, nada fora né, de você imaginar um bicho passar 7, 8 minutos. Né? Até nós temos hoje muitos pássaros aí, pardos, né, dando 2 minutos e meio, 3 minutos. Temos Até de 4 minutos, já vi pardo dando 4 minutos. de 4 minutos. Então assim. E eu acho que tem toda essa simbiose aí para poder ocasionar isso. O Zezinho, há pouco falou um negócio que assim que ela adquiriu o Big D, né, Zezinho? Um curioso de 10 minutos, né? Era 2, 3 minutos. Quando levou para casa, a primeira cantada, 5h25. Então nem chegou a manejar o passarinho. É porque ele gostou do dono. Ele gostou Do ambiente. Do ambiente onde o Big D é um passarinho que parece que ele adivinha o que você quer com ele. Ele chega perto do gaiola dele, ele sabe que vai para a farra, ele já corre para a gaiolinha dele, né? Vai para o criatório para lá, essas coisas. então isso é muito interessante, porque, veja bem, ele não manejou, mas o bicho sentiu a vontade com ele. O F3 foi assim também, só que assim, quando ele chegou, ele entrou na muda, requeimou a muda, passou uma temporada no viveiro, se condicionando fisicamente, né? O viveiro é bom para isso. De modo que, quando ele veio abrindo novamente, ele veio abrindo 1 minuto e meio, 2, foi gradual. Interessante isso. Dia a dia ele aumentando 30 segundos ali, ao passo que ele começou a dar 5, 6, deu muitas cantadas dentro de 6 minutos, dezenas de cantadas, todos os dias cantava dentro da casa 6 aulas. E aí um dia deu 3 cantadas, que foi 7:12, 7:35 e 6:26, em sequência. Em sequência. Então isso é um fato inédito, né? Porque exige muito da árvore. O Zezinho que já viu o Big D cantar, repetir muitas vezes. A gente, quando está vendo o bicho cantar ali, você pensa assim, não, aqui já passou 10 minutos, 15 minutos, né, Zezinho? É desse jeito mesmo. Aí você fica... Lá em casa é engraçado assim, quando minha esposa vê o passarinho dando uma cantada grande, ela observa mais que eu. Fala, bem, ele deu uma puxada da manhã. Assim, eu acho interessante, assim, sempre ela está falando, ó, nós deitamos assim, é o quarto do Big D o nosso. Ela falou, hoje o Big D deu uma puxada, você vê que tamanho, eu acho que foi maior que aquela de 8. É interessante. É interessante. Porque assim, e aí é o privilégio de quem viu o bicho cantar. Eu não vi o F3 cantar 7 minutos. Eu vi ele cantar 6 minutos. Ao vivo. O pessoal vai vai falar ao vivo, né? Quem gravou ele foi o Manuel, né? O Manuelinho, que é o puxador dele. E enfim, eu não vi, mas as cantadas que eu vi de 6 minutos, eu na minha cabeça ali, eu falei assim, Manuelinho, bate em você. E ele perde andamento? Atuado só. Uma atuada. Uma atuada só, uma leveza para cantar. Você pensa que ele está assim, cantando nos primeiros 30 segundos, do mesmo jeito. Sabe? E outra coisa, que é muito impressionante. E aí eu acho que já é um negócio que leva o F3 ao nível de exigência muito alto, que é a força que ele canta. Porque na maioria das vezes uma ave que repete, ela canta a uma altura moderada. Né? Tem voz, né? Ele tem voz na nota alongada. Só que o F3, ele, além de ter a condição de voz encorpada, de ter uma nota boa, né, de ter um canto bom, bem alinhado, né? Lógico, como é galador e repetidor, pede muitas coisas, é normal, é do jogo. Mas ele canta muito forte, muito forte. Outra coisa que eu acho injusto, né?
Hoje em dia tem muita. Toda hora, uma vez esse passarinho aqui no vídeo, avalia só 50% do pássaro. Que é injusto avaliar um pássaro pelo vídeo. Porque pessoalmente é muito diferente. Muda tudo. Muda tudo. Às vezes o passarinho está cantando aqui, tem eco, né? Aí a pessoa critica o passarinho. Não tem que ver ao vivo, né? Quiser ver um passarinho, adquirir um pássaro, vai lá ver ao vivo, porque a história é outra. É outra coisa. A história é outra. Eu acho que você vê um passarinho ao vivo, igual você está falando, esse é exemplo total. Você tem que ir lá ver. Você vendo, você vai ver o que você está adquirindo, você foi lá apreciar só, mas você está vendo a realidade. É isso aí. Uma outra pergunta que eu queria fazer agora, aproveitar o Rafinha aqui, que é o cara que tem mais experiência não canta não, só não. O cara que tem mais experiência em alimentar um pássaro no bico, acompanhar o pássaro desde o 5º dia de nascido, né? O pássaro diferente, ele mostra a partir de quanto tempo? Tubira, eu já vi passarinho sair. Entendeu o que eu falei, né? Passarinho com 15, 16, 17, 18, 20 dias, com quanto? Como eu estou te falando, eu já vi passarinho sair no ninho, tem relatos, tá? Sair do ninho, começar a churrilhar, pegar, tirar, e passarinho ser bom, ser um fenômeno. Eu observo muito no fenótipo, eu tinha meus bichos assim. Ele novinho, pialou, chamou, cara, tá encartado. Tem a história daquele Curió Novo 184 lá, que nós temos lá no criatório. Ele, quando tinha 17 dias, ele tinha um rabinho desse tamanho. E ele ficava batendo fogo. Você via que o rabinho, nem rabo ele tinha direito, e ele ficava com o rabinho. E corrichava. Ele churrilhava. Então assim, ele já se destacava no meio dos outros. E é um passarinho de boa repetição, né? Canta na casa dos 4 minutos. E é um passarinho, aquele passarinho que você filmou. Sei. Cantando na grade lá. Na grade. A voz é muito boa, a melodia é muito boa. Então aquele passarinho desde novinho ele já se destaca. Então assim, e aquilo que o Rafinha falou, a gente cria, que trata o bicho na mão. Então o bicho, quando ele é diferente, ele tem alguma característica que você observa nele que não é igual ao outro. Ele tem passarinho que ele já se mostra. Outros passarinhos eu já vi. Fica quieto e vem fenômeno. Eu já presenciei passarinho também que, quando ele sai, geralmente ele fica na dele, mas ele fica chumilhando. Você alimenta ele, vai pro cantinho dele ali, quieto e ó, deita a lenha, chumilhando. Então tem os bichos que tem o dom de cantar. Assim, o passatempo. Todo mundo conhece. Tem a gravação desse passarinho? Então, o passatempo é assim, tá até tirando o que vocês estão falando. O buchado dele era nada, era um buchadinho bem pequenininho de setal. Na hora que começou a cantar, já começou a repetir. Ele passava, naquela época, era um fenômeno, passava 3 minutos, pardo, cantando. Eu tenho um vídeo dele no canal meu antigo. É o cara ter coragem, né? Parecia. É o caso, né? O Luiz Eduardo, né, comprou o passarinho porque era uma aposta, acreditou e deu certo. O Zezinho também. Nós aqui, você fala, mas daqui para lá você tem que falar com muita repetição. Vai falando do 61 aí. Você lembra aquele menino? Ele deu um lote no passarinho, ele não tinha condição. Aquele dia na ele deu uma palha de vento zero. No passatempo. Pedro Leiteiro. Aí entrou um lote. Não, ainda entrou um dinheiro naquela época. Assim, aquele passarinho era um fenômeno. Esse menino de Anápolis, como era o nome dele, o presidente lá? Não, ele faleceu. Ele deu um lote, depois pegou o passarinho e vendeu pro Zezinho, o Zé Maria. Zé Maria. Aí ele pegou. Não, eles pegaram, ele juntou 3 pessoas e comprou o passarinho. Fizeram um consórcio. Foi o Rubinho, o Zé Maria e aquele cara do supermercado, qual é o nome dele? Eu esqueci agora. É normal eu esquecer, né? Ele apostou, rapaz. Ele apostou no passarinho, o passarinho estava fechado. Pegou do Pedro Leiteiro, ele apostou, levou o passarinho estourou na mão dele. Aí, como o Zezinho relatou, juntou 3 e comprou o passarinho. E assim, o passarinho estava com o Denair de Bela Vista. Denair. Aí chegou lá, o Denair vendia por 7 mil, nem tinha o dinheiro para comprar. Aí, conversando com o Pedro Leiteiro, ele comprava ele por 13. Aí nós fomos lá, pegamos o dinheiro do Pedro Leiteiro, fomos lá, pegamos o passarinho e levamos para o Pedro Leiteiro.
Foi só a transação assim que a gente ganhou, né? Mas o Pedro Leiteiro também ganhou uma fortuna dele naquela época. Uma palha de vento naquela época, vamos supor, se fosse hoje uma nova, deve ter valido em seus 160, 150 mil reais. Uma fortuna o passatempo. E era um fenômeno mesmo de passarinho. Eu vi gravação dele pardo, acho que pardo. Não sei se foi pardo. Acho que tem lá no canal meu antigo, ele fica cantando voando, né? Não, Não, ele é voando. Passarinho grande, bonito. É filho da Rosa Grande e o Guaraná. Guaraná. Eu vi ele cantar ao vivo lá na casa do Zezinho. Olha do Zezinho, do Zé Maria. Zé Maria. O Zé Maria subiu, né? Rapaz, Foi lá pro depois que ele vendeu o comercial. Santarém. Depois que ele vendeu o comercial, né? nunca, ele desapareceu, nunca mais vi ele. Ele, esse tempo atrás, né, quando eu tinha que assinar uma documentação, o Jorge foi ali no Bahia. Não sei se está. Acho que é a última vez que ele fala dele. Mas o seguinte, o melhor aí, voltando lá atrás, você vê todo esse aparato de bicho cantando, né, na faixa dos 2, 3 minutos, não se fez chegar, né, no BRD, no F3, né, que são bichos que estão nessa casa dos 8 minutos aí. Então, É uma loteria. é uma loteria. Deus e uma loteria. Deus põe na mão assim, falou, vai na mão desse rapaz aqui, não fazia isso não, mas de hoje em diante ele vai fazer. Agora, em relação à fêmea, eu tenho visto bastante fêmea aí, né? De resultado, né? Que você passa até uma calopsita nela e dá bom, né? Porque a carga genética de um passarinho que é muito repetidor, eu acho que não é que não fique no filho, mas acho que tende mais a ficar na filha, né? Então, às vezes você cruza a fêmea aí com um passarinho com pouca expressão e vem um passarinho com muita repetição, né? Isso era a Rosa Grande não podia passar um pardal, né? Aí, Você vê, ó, diferenciado, o né? Massai é filho, a Rosa do Jorge era filho da minha Rosa. Entendi. E eu que dei pro Jorge presente na época. E foi uma fêmea famosa, né? Uma das melhores que pintou lá no plano dela. Que deu Massai, né? Massai que transmitiu o absurdo. Ele era dominante, o Massai, né? Era dominante. E até hoje continuam os filhos dele dando os resultados, né? Filho, filha, eu tenho a 084, que deu um passarinho que está lá em Araguari, excelente. Passarinho acima de 4 minutos. E é descendente do Massai. Pessoal, nós estamos aqui ao vivo, né? Tem um pessoal mandando um abraço aí na live aí. Fazenda Recanto mandou um recado aí. Foi um prazer conhecer esses feras ontem em Palmas. Luiz, Eduardo, Zezinho, Rafinha, Alcione e Tubiraí. Grande abraço. Valeu. Assinado Um abraço pra Alex. você também aí. Mandou um abraço aí. A Maria do Socorro, que é a mãe do Luiz Eduardo, mandou um abraço aí. Parabéns, filho. Felicidades. Maravilhoso esse canto do Flor da Fama. Quem mais está mandando um abraço? O Criatório do Índio, GK, mandou aqui. Muita luz, muita saúde, muita paz. Zezinho Big Data por aí, meu parceiro velho. Um abraço aí pro Zezinho. Ele é velho, não, ele tá novo, menino. Esse Zezinho é uma criança. Quem mais mandou um abraço? Felipe Lopes dos Santos. Bom dia, galera. Só os brabos. E é isso aí, o pessoal interagindo aí na live, Flor da Fama. Deixa eu ver quem mais mandou uma Pede o pessoal aí para encaminhar o link, né? Isso. A senhora Meilana Ferreira. Isso aí, galera. Gente boa demais. Mandou um abraço. Vai ter uma moral, né? Vai escapar à toa. Eu acho que ela é conhecida aí. Isso aí, estamos ao vivo. É o que o mundo do Curió faz, né? Essa interação, né? A gente ontem é só Curió, hoje é só Curió, tem conversa que não acaba, né? É uma maravilha, né? É uma maravilha. Eu achei esse encontro muito tempo que eu não tinha uma felicidade tão grande. Tem que passear mais, Zezinho. Eu sei que é longe, mas tem que passear mais. Não, Tem que ir na O parede. velho não aguenta. A parede esse ano acho que vai ser um dos maiores eventos de Curió, né? Sempre deu bastante gente.
Caiu um pouquinho por causa do fechamento do IBAMA, aquelas coisas todas, mas esse ano eu acho que vai ter muita gente. Tem muita gente falando que vai, né? E é importante para a gente se reunir e ficar forte. O Curió fica forte, cada vez mais. Cada dia melhor, né? Mais forte. E outra coisa, é um hobby saudável, né? Você vê assim, é um ambiente bom, agradável, de pessoas boas. O Curió tem essa. Até eu vinha conversar com o meu irmão assim, ele falou assim, é um ambiente bem tranquilo, bem sossegado. Porque tem um perfil de pessoas que criam o Curió, né? Você vê que é um comportamento mais. Não um comportamento do Rafinha, que é mais assim, de nada. Ainda mais que mais não está bebendo, não está bebendo quase nada. Outra coisa importante também que a gente tem que falar aqui é sobre o torneio aqui de Tocantins, né? Isso. Que está reunindo o pessoal que você falou do sul do Maranhão, foi isso? Sul do Maranhão. Sul do Maranhão, né? Região do Bico do Papagaio, que aqui o Tocantins, o mapa dele é o Bico do Papagaio. Correto. Muitos criadores bons, Araguaína, vem do Grupi. Então a gente fez um negócio interessante. O Oniel é o presidente da associação. Presidente da associação, e ele assim, ele tem muita preocupação em fazer com que todos os criadores, né, de Curió de canto tenham a possibilidade de apresentar as suas áreas. E ele até foi assim, podemos até dizer assim, foi democrático. Nós estamos sediando a etapa de abertura aqui em Palmas, vamos sediar a segunda etapa em Araguaína e a terceira em Grupi. E a última finalizando aqui em Palmas. Isso tudo outubro e novembro. Outubro e novembro. E por sinal, assim, a gente vai vendo já, os criadores começam a se animar, começam a trabalhar suas aves, e a gente vai vendo nos grupos, por exemplo, no grupo nosso aqui no Tocantins, muitos passarinhos bons no grupo. Muitos passarinhos. Até porque esses caras aqui, o Zezinho também, eles mandaram muita coisa para cá. Assim, a nossa região melhorou, evoluiu muito com esses caras aqui. E inclusive são patrocinadores, né, grandes incentivadores, são do Goiás, mas estão apoiando aqui de forma massiva. O intuito também não é o intuito principal, é aquela interação, mas é levar uma parte para o torneio dos campeões, né? Nós estamos trabalhando o nosso torneio para poder já ficar federado para poder participar. Com os campeões da temporada aqui de Tocantins. Isso. E nós estamos desenvolvendo também, até o senhor vai falar aí da Liga, né, senhor? Porque tem uma junção de unir o Tocantins, o Goiás e Brasília. Né? Brasília, né? Que já, inclusive está criado. Para fazer a liga, a junção desses três, né? A junção desses três. Porque agora falta só, acho que uma definição de data, alguma coisa aí, mas é pouca coisa. E assim, é uma coisa que eu sempre ressalto aqui, que o Tocantins, o pessoal aqui sempre gostou, somente o pessoal que é do norte do Tocantins, ali do Bico do Papagaio, daquela região, gostou muito de passarinhos repetidores, né? Muito curiobão. O sul do Maranhão tem muitos passarinhos bons. E isso assim, se junta, eu acho que está trazendo aí uma liga aqui para o estado do Tocantins muito forte, porque está empenhado, a gente sabe da limitação, porque a logística aqui do estado ela não é fácil, principalmente com a vinda de juízes, porque até então não tem, assim, porque é uma deficiência muito grande que as federações, acho que por todo o Brasil, encontram em relação aos jogadores, as pessoas que fazem julgamento de Curió. Hoje está mais concentrado no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, mas assim, está todo mundo empenhado, o Eduardo sempre, desde o começo, que antes até mesmo de ter a volta do torneio aqui do Tocantins, a gente já vem conversando algumas vezes de falar, e essa questão, essa preocupação que ele tinha muito sobre o apoio, né? Porque da gente apoiar eles lá, eu falei, bicho, que depender da gente. Então assim, um dia a gente fez até uma ligação entre eu e ele, o Rafinha, e
estamos conversando, não, quem precisar aqui a gente vai apoiar, vai patrocinar. E tá aí, né? Eu acho que é a prática que foi colocado, é um sonho que virou realidade. E a gente tem muita fé que vai ser um torneio que vai ser exemplo para muitos outros. Eu nem digo assim, é mais uma maneira de incentivo, né? Para outros estados que queiram fazer, que muitas vezes encontram alguma limitação de uma coisa ou outra, que as dificuldades elas estão aí. Mas se a gente não abraçar elas e voltar para frente, a coisa não acontece, vai dar certo. É isso aí. E uma coisa muito interessante, eu até estava conversando com um criador aqui em Palmas, um grande amigo também, conversando no telefone, na verdade. Ele colocou uma observação muito boa. Ele disse: Eduardo, o criatório do Fundo da Fama, mais especificamente o F3, que trouxe essa visibilidade para nós. Essa animação, né? Gerou essa animação na turma, gerou essa vontade de ter um passarinho para poder botar no torneio, né? Para poder estar sendo visto, enfim. O que um passarinho bom faz? O Zezinho sempre teve muito bicho bom, a história dele fala isso. E queira ou não, vai contagiando os outros criadores, a turma vai se animando, vai, né? Tive muitos criadores daqui que adquiriu o hábito do nosso criatório, outros de fora também, mas isso mostra que a turma, né, tá se empenhando, está buscando melhorar também, investir no seu plantel. É um incentivo para todo mundo. É um incentivo. Uma das coisas que eu queria perguntar para vocês, a distância, quando a gente fala em torneio, né? Se o cara está na cidade dele, apresentar a ave dele ali é uma coisa. Mas o cara que vem de uma distância de 900, 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, a ave sente e não se apresenta a ele. Qual seria a distância desse torneio? Sul do Maranhão para Palmas, por exemplo. Qual seria a distância em relação a quilômetros? Tá, Palmas nós estamos no centro geográfico do país, do estado também. Nós temos aqui, o lugar mais distante para essa segunda etapa vai ser Araguaína. Então daqui para Araguaína é 400 quilômetros. Não é 1.000, né? É menos. É São Paulo, né? 400 quilômetros. Lógico que cansa, o desempenho, né? Fica um pouco. E daqui para Gurupi, 200 e alguma coisa. É menos. Mas qual a nossa grande dificuldade? Também descentralizar. É por causa dos juízes que vêm de fora. O custo aumenta muito, né? De avião, né? Você recebe ele aqui de avião, para você fazer o trânsito dentro do Paraguaína, às vezes a pessoa não quer se dispor disso e tal, né? Tem o nosso juiz aqui, os que vão julgar nessas universidades, são pessoas que não conheço pessoalmente, mas são pessoas de muito boa ainda, está empenhado em nos ajudar, então não é seu problema. Mas a gente sabe que esse deslocamento é desfavorável, mas é do jogo. Se eu também quiser ir no torneio, na liga lá, que vai ser desempenhado na Brasília, Goiás e Tocantins, vou ter que sair daqui 800 e alguma coisa. Liga dos Campeões, né, 2.000. Se fosse fácil, né? Não é fácil, né? É difícil. O craque não joga só na sua, ele joga no outro estádio, no outro continente, né? Vai embora. Porque realmente eu tenho acompanhado, né, esses torneios. O que eu tenho visto? Tenho visto gente, o torneio é sábado, vamos falar do torneio de campeões, né? O torneio é sábado e domingo. Eu tenho visto gente lá na quarta-feira para no local, a viagem, gente não. Mas a gente que está sentado ali no carro, com 90 quilos, sente, imagine a ave balançando assim, ó, ele não corre. Eu já viajei com um passarinho no carro comigo, uma viagem de 200 km, sem capa, no banco da frente, eu olhando o passarinho ali, ele cantando, mas eu vejo mal de olhar. Ele está quase 3 horas. O passarinho sente. E aí é o seguinte, eu quero levantar até um ponto aqui, que eu acho, é o meu ponto de vista. Eu acho que o torneio dos campeões deveria ser só realizado no interior de São Paulo. Mas já teve no Rio, teve em Santa Catarina, já teve em outros lugares. Agora está mais concentrado
em São Paulo. Mas é uma coisa de conversar, né? Para trazer para outros estados. Você traz Brasília, você traz Goiânia, né? Goiás ali, que não sabe que. Porque você acaba que assim, você precisa democratizar esses acessos. A gente tem essa dificuldade. Eu falo com quem mora aqui no Tocantins. Nós temos a dificuldade de juízes, né? Nós temos a dificuldade de torneios. Então, isso, eu acho que o pássaro, o curió, canto praia clássico, ele não pode parar numa região. Porque é um bicho que não está só no Brasil também. Ele está nos outros países, né? Está na Guiana, como temos alguns. A Guiana francesa tem bastante curió, né? E fora dos Estados Unidos, na Europa fora. Mas eu acho que dentro do Brasil, nós precisamos fazer com que isso seja mais acessível. São Paulo é um lugar bom, é excelente, é um berço de muita coisa boa, mas nós precisamos andar mais para cá, que por sinal é onde nós temos visto, né, grandes resultados. Então é uma coisa até que eu coloco como ponto de vista, né? E uma das outras coisas seria realmente o acesso aos juízes, a pulverizar mais pessoas que têm capacidade de julgar o canto, que facilita muito mais. Uma coisa que eu vejo também, que o pessoal está enganjado, sei que é difícil você criar um evento, né? Mas você vê, o pessoal fazendo rifa, né? Em Goiânia, estou vendo muito aqui, estou vendo também fazendo rifa para arrecadar de fundos, né? Para o torneio, para poder dar premiação. O Luiz falou aqui que vai ter um cheque grandão na premiação do torneio. Vai ser um cheque tão grande. Vai ser um cheque grande, exatamente. Vai ser legal, isso aí é importante para o mundo do curió, né? Para que o pessoal venha participar e para a gente se unir cada vez mais. E unir os outros estados. A briga é natural. Isso. A briga tem que ter. Um brinca com o outro, que vou aí para bater em você. Guerra. Pessoal, vamos lá, tem mais abraço aqui. O seu Ailton José Machado. Bom dia, sou Ailton de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Mandou um abraço. O Alex Escobar. Sou fã do curió Big D, do amigo Zezinho. Um dia vou ter um filhote dele. Aqui sou Alex, sou de Sueré. Sou de Sueré, na ilha do Marajó, do Pará. Ó, temos audiência no estado do Pará aqui. Mas a internet é uma brincadeira. Vamos lá, temos mais abraço aqui. O Aniel Aires, bom dia a todos, parabéns pelo trabalho. Agradecer ao Eduardo pelo apoio. Agradecer todos os criadores que vêm ajudando nossa associação. O Aniel mandou um abraço aí, beleza? Aniel, nosso presidente. Valeu, presida. O Criatório Cerrado mandou bom dia, forte abraço. O Erivan da Conceição mandou bom dia, show de bola, parabéns pelo projeto. E é isso aí, o pessoal está interagindo aqui na live, no Criatório Flor da Fama. Bate-papo legal, interessante, descontraído. E o curió nos possibilita isso. Você vê o Tubira veio do Rio, Alcione, Rafinha. Tubira da civilização. Tubira no mundo do curió é o cara. Tubira ganhou mais um codinome, né? Vai acontecer no Brasil inteiro. É uma pessoa que a gente tem que agradecer muito a ele, esse apoio que ele dá pra gente, entendeu? Esse canal dele é maravilhoso. Isso. Você viu que chegou o pessoal lá ontem no Criatório lá e falou assim: não, eu conheço ele. Eu conheço onde? É a primeira vez que ele está vindo aqui. Tubira já virou celebridade. Uma vez eu cheguei no posto de combustível em Belo Horizonte, Congonhas, né? Parei para entregar um pássaro e receber outro, né? Aí parou um carro da ambiental do lado do meu carro, viu que tinha pássaro dentro, perguntou se tinha documento, né? Eu abri o carro, olhar, espaço todos aliviados, documentário, GTA, guia de transporte animal, mais atestado de saúde, tudo direitinho, né? Aí eu tirei logo uma foto com o policial ambiental, com a documentação na mão, dizendo que estava tudo certo, né? E aí o frentista do posto falou assim: ih, rapaz, é aquele cara lá do canal, lá, vou lá falar com ele. Aí o cara veio falar comigo, eu falei: o que houve aí? Não, o ambiental perguntou documento, estou todo documentado. Eu falei: pô, bacana, vou falar com ele, nunca te vi, que a gente tirar foto contigo aí. Pô, obrigado, ficando famoso, né? E é isso aí, o Tubira. Zezinho falou que eu não entro mais na casa dele se não tiver o celular. Pode ser até o chinelinho, mas não entra. Não entra mesmo, não passa nem no portão.
faz acontecer. É verdade. Ele chega lá, conversa alguma coisa, dá uma filmada no seu passado. Faz um A bate-papo, hora que né? ele sai lá de lá, rapaz, já fica até enjoado. Tanta coisa que esse trem toma. Fica até enjoado, o celular não para. É assim, o Tubira que ganhou mais um codinome, né? Agora é Timbira, né? O pessoal, Não, Timbira é melhor do que Toboraí, né? o pessoal do Tocantins já batizou ele de Timbira aqui, né? Não, o criador lá de Caldas Nova, né? O Júnior, acho que é Júnior o nome dele. Ele falou, cara, eu não consigo falar teu nome, cara. Só sai Toboraí. Toboraí. Então desde Não tem problema, não. E nós temos que agradecer muito o meu catalão, né? Que ele está fazendo aqui uma maravilha com a gente. Ó, escutar esse passarinho cantar não é fácil não, hein? É um privilégio. Maravilhoso. Tratamento político, né, Jesus? Nossa. O catalão, qual é a raça do catalão? Catalão, ele veio do criatório Trapiche. Trapiche, é? Só que eu não vou falar o nome da mão catalão, porque eu quero pegar o filhote lá e aí você falar. A gente fala assim, falando do catalão, o catalão hoje está cantando aqui, porque eu falo assim que o catalão é um passarinho indecente. Ele é um passarinho indecente, porque ele está na muda de pena, ele está na muda, tá só sem rabo. Tá sem rabo, duas penas no rabo ali só Eu não tinha percebido isso, não, é mesmo, dois penas no rabo. então assim, ele é um passarinho fora da cor, então ele canta 365 dias por ano, né? 365 dias. Então o comandante aqui tem dia que chega assim, rapaz, eu não sei o que eu faço com o catalão, porque o catalão Não para. É só botar ele lá. E reproduziu com ele essa temporada? Reproduziu Eu com ele. consegui tirar uma filha dele e ele entrou na muda muito cedo. Por ele ser assim, ele tem uma dificuldade muito grande de muda. O Zezinho falou que o Big D muda em um mês. O catalão já está 4 meses mudando. E aí cai pena, mas não para de cantar, no carro, e aí fica. Aí você pensa, não, agora vai voltar. Começa a nascer as peninhas, vai cair outras penas. Então é difícil. Aí você tampa ele, para. Aí ele fica maluco. Parece que ele canta mesmo para sair de lá. Se eu pegar ele e botar ele dentro do quarto ali, se você quiser gravar ele do jeito que ele está, em 2 minutos você grava. Frio, sem mexer. Por quê? Porque ele canta para sair de lá. Então é difícil, uma ave complicada para muda devido a esse comportamento dele, sabe? Mas assim, é um pássaro que nós temos vídeos dele aí de 3 minutos, 3:26, 3:06, 3:11. Você adquiriu ele, filhote. Adquiri ele filhote no criatório Trapiche, fiz o trabalho de campo dele aqui e depois dispus para um amigo e ele foi depois bater na residência de um outro amigo também, o Marcelo, que assim que ele chegou por lá, eu falei assim, Marcelo, no dia que você for dispor dessa ave novamente, eu quero adquirir ela com você. E assim que surgiu a oportunidade, eu fui buscá-lo. E aí, quem buscou ele lá, inclusive, em Anápolis, foi o Alcione para mim. Ele ficou uma semana lá na casa, né, Alcione? E engraçado desse passarinho é a inteligência que ele tem. Esse passarinho ele rodou na mão acho que de 3 criadores, né? Até parar na mão do Marcelo lá de Brasília. E ao longo desse percurso trocaram o CD do passarinho. E um dia nós conversamos e aí o comandante falou, eu vou falar com o Marcelo de novo para ver se ele não quer voltar o CD do passarinho. E a gente falou, aí o Marcelo, falei com o Eduardo lá, você podia mandar o CD de volta do passarinho para mim? E o passarinho está dando tudo torto. Você está falando o CD da base, né? Da base, o CD da base. Olha só a importância disso. E ele, passarinho dava carona, ele passava ali, ele não dava o samaritá, tudo que podia errar, ele fazia. E aí notas e notas, 3, 4 uma vez. Então assim, e quando voltou o CD do passarinho, todo dia o Marcelo mandava um vídeo do passarinho com evolução. E o passarinho dando altas cantadas de 3 minutos e alguma coisa, não sei, tirou várias. Quando fala o CD da base, é o que você tocou lá na tua criação. O CD que ele foi encartado, né? E aí assim foi, porque até eu conto uma historinha assim rápida dele, que um dos grandes puxadores de passarinho que tem no Brasil, que é o Yuki lá do Criatório Oliveira,
o Wilco ficou meio impressionado com ele, assim, porque o Wilco chegou um dia lá em casa e falou, Wilco, dá uma mexidinha no cada né? Todo jeito que o Wilco entrava nele, ele... Então assim, ele é um passarinho muito cantor, muito. Esse passarinho é filho do Lácio, né, que era um passarinho que deixou muita saudade para nós aí. E a estrela 72, que tem muita gente que confia. Eu falei que não era para falar. Já falou, agora eu ia dar outra cutucada aqui. Eu não sou baú para guardar segredo, né, amigo? Já falou. A estrela 72. E assim, essa estrela é proveniente lá do Choique. E eu até gosto muito de contar a história dela, porque um dia eu cheguei lá no Choique, e aí como amigo do senhor que eu sou, a gente tem uma liberdade assim, eu falei, Choique, o que você tem de estrela aí? Ele falou assim, olha, não tem muita coisa não, tem só uns rifugos aqui, né, e tal. E eu falei, então vamos ver lá. E olhava lá e tudo, aí tinha a mãe dela, que era a estrela 67, e tinha ela. Eu falei, não, mas esse aí, eu falei, você podia me dar ela. Não, mas eu não vou te dar ela, mas eu vou te vender um preço risório, baratinho. E foi assim, e a gente trouxe ela é uma fêmea muito difícil de criar, ela é muito boa para criar, mas até o 5º dia, porque ela mutila o filhote, se você não tirar com 5 dias, porque ela tem muita fibra, então se você tirou hoje o filhote dela com 3 dias, ela está pedindo galo de volta. Muito produtivo. Ela é muito produtiva, então assim, chega a ser até o que a gente fala, que nós não deixa ela criar do jeito que ela quer criar, porque se deixar ela choca 10, 20 vezes. Então assim, tira as 3, 4 chocas dela e já para ela, porque senão você arrebenta a fêmea, ela vai saco, né? Então assim, ela é fora do comum. E o comportamento da mãe que transmite para o filho, a gente está falando, né? Pessoal, tem mais pedido aqui de abraço aqui. O Edivan Coimbra da Conceição mandou aí show de bola, forte abraço. O Criatório Cerrado mandou aí bom dia, forte abraço. Criatório Flor da Fama. Criatório Silva, abraço para esses feras do Curió. Silva aí tem muita coisa boa, viu? Isso, e aqui. Criatório bom aqui do sul do Maranhão. E temos mais abraço aqui. Vamos lá, tem mais aqui, peraí. Pessoal, aqui de Paraíso, Maurício Acácio, esse é meu sobrinho, forte abraço, lá de Paraíso. É isso aí, o pessoal está interagindo aí na live e é legal. Criatório Flor da Fama, né? Um bate-papo legal, descontraído, falando sobre a cultura do Curió, né? Muita gente às vezes não conhece, às vezes, né? Assim, tem curiosidade e aí o canal tá aí, Flor da Fama. Nosso amigo Tubiraí, veio do estado do Rio de Janeiro. Tô andando, hein? Mais que notícia ruim. Criador das antigas, né? E outra coisa que nós temos aqui o craque aqui representado pelo Rafinha, que é o MVB. Uma máquina de produzir também. É um filho do MVB? Não, eu tenho um aqui, mas o Rafinha representa, né, o Criatório Goiás. É um fenômeno do MVB, um filho do Massai, né? O Massai é um cruzo exclusivo, né? Não teve irmã, é o único que saiu, é uma filha do Vai e Vem, a mãe desse Curió. Vai e Vem numa bailarina 102, né? Então a fêmea que o Jorge tinha lá, uma fêmea de muita produção. E um passarinho que eu gosto, tem uma história bacana com ele, desde parte na minha mão. Um passarinho que eu gosto dele, sou apaixonado. E sempre tem dado. Criação do Capadócia, você que alimentou e ficou para você o passarinho? O passarinho ficou comigo, aí depois eu passei o passarinho pro Jorge, né? E agora um ano para trás, passarinho. E eu lembro uma coisa da MVB, uma vez, assim quando o MVB começou a cantar, o Rafinha deixava ele na casa de um vizinho. Um vizinho lá, porque com medo de estragar o canto, estava ele guardadinho lá. Aí um dia eu cheguei lá e ele falou assim, Tapi, vem cá que eu vou te mostrar o passarinho. Aí puxou e pendurou. Aí deu uma chamadinha lá, um cantinho, eu falei, rapaz, solta isso aí. Sempre quando a gente quer, o bicho não canta. Ele deu um chamado feio. Ele deu chamadinha, aí deu um cantinho velho pequeno lá. Não, cantou certo. Ele cantou certo, mas cantou curtinho, né? Falei, não, Rafinha, solta isso aí que você não vai aqui não.
Luiz, e quanto tempo você começou no mundo do curió? Na verdade, a gente vem de menino. De menino a gente vem criando pela influência de um tio, tio meu. E sempre curió? Não. Sempre curió. Então, quando menino, a gente ia pra fazenda passar as férias lá, e criava curió, a gente ia no mar, Brejo, né? E a tua origem é daqui mesmo? Eu sou de Paraíso Tocantins, então próximo à capital, bem próximo. De modo que assim, aí aconteceu que eu fui, a gente vai crescendo e vim para Palmas, mas antes de vir eu desfiz os passarinhos que eu tinha, tocar a vida aqui, estudar, trabalhar, e moro em apartamento, e eu sempre tive comigo que quando eu mudasse para uma casa, eu retornaria a criação. E assim que eu construí, inclusive essa casa que a gente está aqui hoje, eu falei, agora eu vou começar a criar curió. E por intermédio de um amigo, até citar aqui o Raimundo Bolim, passou o contato do Alcione, e aí ele deu contato com o Alcione e a gente foi falando, e eu adquiri eu acho que um dos primeiros passos que eu adquiri foi com o Alcione, eu já tinha adquirido um pássaro do Mandarim. Fiz um negócio com ele, muito transparente, muito honesto, e enfim. E aí depois eu adquiri esses 2 patos, fiz um trabalho de encaixe, do qual um desses é o catalão, o outro é o Tião Carreiro do Cedido do Mandarim. Então foram 2 patos que eu tenho um vídeo deles aqui, fenomenais, sabe, cantando uma qualidade incrível. E aí a gente começou na criação do curió e fomos alavancando. Eu chego a dizer que eu fui a filial do Trapiche aqui, ele descobriu assim, não, chegou um bobo lá em Palmas querendo virar curió. Barriga verde, como a gente diz aqui. Barriga verde. Rapaz, eu vou te falar, eu peguei muitos passos no meu sonho. Mas assim, foram passos que todos eles foram resultados. E para mim era até interessante, porque assim, como eu não criei antes, eu não tinha aquela noção. Foi avaliando de caso a caso, né? Fui avaliando todos os passarinhos. Eu acho que peguei uns 20 passarinhos. Para dizer que não deu assim, nada que eu. Acho que teve uns 2 passarinhos, não que não cantou, pelo contrário, mas faltou uma notinha, faltou uma voz. Mas o resto todos encartaram, todos eu cedi para mim, estavam muito felizes. E assim a gente começou e a coisa foi evoluindo. E qual foi o critério que você usou na aquisição dos pássaros? Repetição, voz, né? E onde você errou? Onde foram os seus maiores acertos e onde foi o erro? Inicialmente, eu chego a dizer o seguinte, que o primeiro contato que eu tive com o criatório, Deus me abençoou foi com o criatório Trapiche. Primeiro contato. Porque eu bati na mão de uma pessoa sincera. E é muito importante isso. O criador, se ele trata bem aquele cara que está chegando, ele, além da confiança, você vai fazer com que aquele cara, né, permaneça no hobby. Porque tem pessoas que, assim, infelizmente, se aproveitam, chegou agora, né, quer comprar, está comprando, adquirindo, né, vamos falar assim. E acaba que, assim, toma um proveito, sabe, vem lidar por leve. E o Alcione sempre foi muito cuidadoso, pode dizer comigo, assim, muito sincero, pode dar bom, pode não dar. Nem tudo dá bom, não quer dizer que o pássaro canta assim. Não comprei todos os filhos cantam assim, né? Não comprei ilusão, né, assim, não adquiri aquela, pelo contrário, sempre foi sincero, e a coisa foi acontecendo. E assim, da mesma maneira, a gente tem aqui o Rafinha, tem o Zezinho, você fala, Zezinho, eu quero receber uma doação do seu plantel, do seu criatório, fica no Big B. Qual que é a garantia que você dá, Zezinho? 100% meio canto. Bom. Pelo menos meio canto vai dar, né, Zezinho? Essa é a garantia dele. Você entendeu? É isso aí. Mas ninguém pode garantir repetição e nem fêmea criadeira. A fêmea cria na tua casa, mas na casa do outro não cria. Vai não, eu tinha uma fêmea que chamava Viola. Eu punha até 6, 7 filhotes nela, cuidava a melhor maravilha do mundo. Na próxima temporada, ponha, matava. Ponha, matava. Assim, como é que você garante uma coisa que não tem jeito de você garantir? Os bichos mudam, né? Nossa! Uma temporada, um ano eles estão melhores, outros. E Luiz, e onde é que você acha que você errou? O que você errou? Quando eu faço esse tipo de pergunta é porque essa semana mesmo eu tive um senhor
que ligou para mim, não sei, a idade dele era uns 80. Ele falou, Piraí, me ajuda aí, porque eu já comprei passarinho no Brasil todo. E até agora eu não consegui acertar um. Aí eu falei, não é culpa do criador, é falta de sorte sua, entendeu? Porque hoje em dia a genética está muito bem apurada, né? Então a probabilidade de acerto, não é como o Zezinho falou, não é garantir que o passarinho vai cantar 5 minutos igual o dele, 7, 8 igual o seu. Mas a probabilidade aumenta muito, né? De você tirar um pássaro diferente, né? E aonde foi a parte que você errou? Você errou? Aonde, tu perguntou quanto tempo que eu estava criando e eu não respondi. Tem aproximadamente 3 anos. 3 anos. Que eu retornei. Na verdade, eu comecei a criar mesmo de forma adequada. Anteriormente era criança, então não leva em conta. Agora sim, aonde eu errei, eu chego a dizer assim, que quando a gente se relaciona com boas pessoas no início, a possibilidade de erro sua é bem menor. Bem menor. Porque quando acontece um erro pequeno, às vezes você não consegue acasalar uma fêmea, às vezes você, enfim, são coisinhas pequenas, você já pega um experiente, o Trapiche, o Rafinha, meu irmão, um cara que tem uma bagagem incrível na criação. Aí você começa a mitigar aqueles erros. Mas eu posso dizer assim, eu quando comecei a criar um curió, eu já sabia o que eu queria. O caminho, né? Eu já sabia o que eu queria. Então eu considero que eu não tive grandes erros. Talvez assim, o grande erro meu foi ter, que agora na temporada que o F3 revelou, né, não ter tido a estrutura adequada. Já está preparado para o pássaro. Mas também eu não tinha essa ciência. Você não esperava. Também não esperava. Tomar a dimensão que tomou, né? Então, assim, foi uma coisa que foi, vamos dizer, foi súbita. O passarinho começou a se mostrar, e de repente ele olhou e disse, meu Deus, eu tenho aqui o Ronaldinho Gaúcho aqui, e meu time está com o resto do time, eu tenho que dar uma... Foi isso, né? A bola minha tá murcha, né? O Maqueiro. E o F3, qual é a idade dele? Ele é de dezembro de 21. Dezembro de 21. E conta um pouco a história dele pra gente, como foi a aquisição do pássaro, né? Conta pra gente como é que foi. A aquisição do pássaro, eu fiquei sabendo, eu já tinha um outro pássaro que eu tinha adquirido do sul do Maranhão, que é onde eu falo, é o berço, muito curió repetidor. Já me falaram isso, né? Muito curió repetidor. Quem quer observar um curió repetidor, olha para o sul do Maranhão. Mas com canto ou com canto regional? Com canto. E aí assim, talvez não esteja um curió 100%, um clássico ali, né? Mas um pássaro, né, com 70%, 80% ali, bem tranquilo. Mas assim, um amigo, Aguinaldo, ele estava com esse pássaro, tinha adquirido de um outro amigo, e enfim, eu liguei para ele, vi o pássaro dele cantar, mas também assim, gostava do canto do bicho, vi que o bicho era muito repetidor, e ele tinha uma característica que ele potencializou agora, que é a média. Então assim, ele sempre cantava com uma média boa, apesar de não ter um manejo adequado, assim, né? Esse amigo mesmo, Aguinaldo, pegou o pássaro, não tem tempo, sai cedo de casa, volta de noite. Mas ele puxava o pássaro à noite, assim, mudando ainda, o pássaro dava muito bem. Tem um vídeo que ele mandava, diversos. E eu falei, poxa, pássaro diferente, sem manejo. E pássaro que vem de fora ou pássaro criado lá na cidade das pessoas? Tá, o F3 ele veio do Goiás. Não. Mas estou falando no todo, você está falando da repetição, porque a história que eu tive esse mês agora que passou foi a seguinte: um amigo meu foi para a região do Maranhão, atrás de curió, né, para introduzir na criação, e ele falou para mim que o cara mais simplesinho lá com a bicicletinha, com o passarinho na bicicletinha, e o passarinho repete a questão dos curió repetidor do sul do Maranhão, isso é uma coisa que já vem de muitos anos. E está na cultura dele, eles gostam dos passarinhos bons. É o clima ou é a água? Rapaz, eu acho que aí é uma junção de tudo essas coisas. Também, manejo, né? Eles são muito dedicados. Então, assim, tem muitos passarinhos bons, passarinhos cantando clássicos, passarinhos de qualidade.
Porque se a gente pegar hoje ali e buscar os criadores ali, tem muita gente que tem muito passarinho, muito mesmo. O caso aí do Levante, do Irã, do Aguinaldo, e entre outros caras lá que tem muito passarinho. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Então assim, a gente, como eu até brinco, que a gente não precisa rodar uns 100 km² lá para ver uns 10 quilos de passarinho bom. Então, eu vou ter que ir lá no Maranhão. Eu vou ter que ir lá dar um passeio lá. Vou de bicicleta, não, bicicleta eu vou no avião e fico andando lá. É mais fácil, né? Vou para lá, já treino. Ou então pode locar uma bike, velho. Precisa levar a sua. Mas vamos continuar na história do F3, diga lá. Como é que foi a aquisição? Oceano, olha o teu celular aí depois. Pode continuar. O F3, assim, e aí de modo que assim, eu olhando o pássaro, eu sempre gostei de bicho disposto. O F3 era disposto. Entrei em contato com esse amigo, com o Aguinaldo, e a gente combinou, e foi uma conversa de alguns dias, mas combinamos. E assim que eu combinei com ele, eu liguei para o Manelinho. O Manelinho já estava trabalhando aqui conosco, aqui no condomínio, na administração. Ele falou: eu preciso do Manel, e botei ele dentro do carro aqui, fui buscar o pássaro. Quando eu cheguei lá, o pássaro não contou, como diz o pessoal, estava chorando. E o Manuel falou assim: olhou para mim, vamos dizer assim, não vai nessa não entra não, né? Sem a instrução do profissional. E aí eu falei assim, olhei pro bicho, eu falei assim, aquele negócio que você olha pro bicho e sente tranquilidade. Eu não estou vendo esse bicho cantar, mas eu gostei. Mas eu até mexi com ele pro lado, pro outro, nada. Parece que quanto mais eu mexia, Zezinho, mais o bicho. Ele não queria ser. Ele não me queria. E aí enfim, eu falei: Manelinho, vai embora. Vai embora comigo. Aí ele falou assim: rapaz, o que é isso? Você quer pegar aqui? É tudo. E aí eu falei assim: Manelinho, vai comigo. Aí ele falou: rapaz, você sabe? Eu falei: vai, não, você não der nada depois. Faz parte, né? É do jogo. E aí, enfim, botei ele na gaiola. Já tinha um vídeo lá de Pardo. Eu tinha um vídeo dele de Pardo. Não, já tinha visto os vídeos dele, mas assim, é o que a gente falou aqui agora há pouco, o Zezinho falou. Você tem que ver o bicho. Mas você foi pelo canto ou pelo papel inicialmente? Eu não fui por nenhum dos dois, eu fui pela disposição. Pela disposição inicialmente e pela repetição. Eu peço para você. Pontapé inicial foi os vídeos, né? Os vídeos, eu vi os vídeos. Então o Aguinaldo, sem manejar o bicho lá, às vezes puxava o bicho e dava uma cantada de 2 minutos. Eu tenho uma música de 2 minutos e pouco depois. E o bicho na muda ainda, com o rabo pequeno. O cara chegava à noite e puxava o bicho. Né? E gravava 3, 4 minutos. Não, Eduardo, amanhã eu gravo de novo. Eu, no outro dia cedinho ia gravar e mandava de novo, falando a data, aquilo que você falou. É importante falar a data, né? A gente conversou sobre isso. Fez um vídeo do teu pássaro, fala a data e a hora. É bem importante. E aí, enfim, e o Aguinaldo é um cara assim, com a palavra. Aonde, como diz nós na região, aonde ele riscar, pode cortar. E a palavra dele não dá curva, ele é um cara sincero. Isso foi bom, e a gente fez esse negócio, deu tudo certo, já vindo no mesmo dia, cruz. Quando chegou aqui, a ave lá estava terminando a muda, chegou aqui e mudou de novo. Aí eu falei: poxa, normal. E aí botei ele na gaiola, fez a muda, depois botei no viveiro. E aí foi aquilo que eu falei agora há pouco, o bicho foi evoluindo, 5, 6, e não era galador. Nunca tinha galado. Nunca tinha. E tem uma coisa por que eu também gostei dele, além porque era um bicho exclusivo, tinha uma linhagem, uma genética boa, e um bicho que nunca galou. Eu gosto de coisa assim, não tenho nada para falar. Revelar na sua mão. Aqui, se for para ser bom é aqui, se for para ser ruim é aqui. E foi por isso que a gente acreditou também nele, e aí a coisa foi acontecer. O primeiro item já foi favorável, que subiu a repetição de 2, 3 para 8. Já acertou aí, né? Agora vamos ver a outra parte. E o harém que você está montando para ele, fala um pouco sobre as fêmeas que você está adquirindo. Aqui, ó. A base está aqui, ó. Criatório trapiche, fiz
algumas contratações, muitas contratações lá. Assim, eles não aliviam, não. Filhotas ou criadeiras já? Fêmeas já comprovadas. Fêmeas comprovadas. Então é o seguinte, são gente boa aqui, entendeu? Tudo gente boa aqui. Mas na hora que a faca aí. Pô, tô querendo contratar uma pessoa aí. Rapaz, veja bem, essa não. Aí, pra mim, Cabeceira não é caro, o valor é alto. Bicho bom não é caro, cara, o valor alto. Aí você falou a realidade é a realidade mesmo. O cara é barato e o barato é caro. E do Zezinho também tem. Só que a do Zezinho eu não tive o prazer de resgatar, vim dele, mas veio do plantel dele. Ele passou por um amigo e eu contratei, inclusive, filho da melhor cruza que ele tem. Tem uma filhota da 228 com flor da fama. O que é 228? Ela é Big 7 com a europeia. Deve ter uns 5 passarinhos passando acima de 2 minutos. Essa europeia é aquela que. É, tá grande. É que é a mãe do. Como que é o nome? Esse europeu deu bastante resultado lá no Jorge, não deu? Esse europeu, ele vendeu esse passarinho. Mas eu vi muitos ponta dele boa, inclusive fêmea. Entendeu? Carga genética na fêmea, né? Agora é bacana o Zezinho falar, né? Você pegar um cruzamento aí do F3 em cima do Big D, a carga genética de repetição é uma coisa estrondosa, né? É, coisa que. Porque assim, os dois maiores passarinhos hoje, né? Os maiores repetidores, e o combinamento genético é em cima disso, você entendeu? Então assim, às vezes estoura um passarinho, vamos um exemplo, estourou um de 10 minutos. Não, mas tem cacife para isso, né? Tem genética. Então isso é muito bacana. E existe também uma coisa que. Isso nunca aconteceu na história. Se você jogar 2, 8 minutos assim, né, Zé? Os 2 cruzes. Não aconteceu na história. Outra coisa também interessante é o passarinho às vezes não repete, né? Um filho de um pássaro repetidor, ele não repete, mas ele tem a carga genética, que eu vi várias vezes comentar. Pô, cara, cruzei com um passarinho ali de 3 cantos, deu um repetidor de Já vi demais de disso. 3, 4 minutos. Eu falei, mas ele não canta uns 3, 4 minutos, mas ele tem o sangue do que canta 8, 7, 6, né? E aí a gente fez com que o passarinho, com essa cruza Big D F3, chegasse no topo da pirâmide. Ou seja, nós estamos vendo aqui o que nós nunca vimos, que é um choque de sangue de 2 bichos fora do comum. Acima né? do normal. Acima da Tem média. tem um choque de sangue de 2 bichos que chega a somar mais de 16 200, mais de 200. mais de 200 samaritanos. É coisa boa, né? É os dois Mas maiores. nem por isso eu vou falar assim, olha, pega porque isso aqui é excepcional. Não, eu não tenho eu tenho que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Pode dar bicho ruim e pode dar, eu acredito que vai dar Vai da sorte da pessoa. Mas nem Né? canto você garante. Essa mesma garantia sua eu vou adotar. Não, sabe que hoje em dia, hein, Luiz? Sabe que hoje em dia eu tenho visto muita gente garantir, e não é garantir de boca, é garantir o canto. 90% hoje, um criador do Brasil, ele garante 90% que o passarinho vai cantar clássico. Por que isso? O cara está com manejo, tira por 5 dias, alimenta no bico, o CD adequado, então o criador ele garante, né, que 90% daquele pássaro vai cantar clássico. Só não vai garantir se ele vai cantar 1 minuto ou 5. Aí é a sorte do cara que está adquirindo, né? Tem que ser responsável. A base tem que ser feita, bem feita. Eu acho que a grande responsabilidade agora é essa aí, tanto minha quanto Trapiche, Rafinha, é base feita. Isso você tem que pegar o animal com essas. E assim mesmo, e ainda acontece. Você faz tudo certinho. E Mas tem, eu falei 90%, tem 10%. Então, isso mesmo. Ele sai berrando, gritando. Aonde que ele aprendeu isso? Que ele Não, ele não aprendeu mesmo. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Nós, o ser humano, não nasce mudo, cego, surdo. Passarinho tem problema
motivo. Porque teve toda aquela base, tem a qualidade genética e o passarinho canta um canto doido. Então só pode ser isso, o passarinho tem problema auditivo. Não vejo outra explicação, né? Tubira, nós vamos ter que encerrar por causa da bateria do celular. E aí a gente pode depois conversar mais alguma coisa, mas por enquanto eu acho que é isso aí. Quer finalizar e pode finalizar. Obrigado aí, galera, pelo acompanhamento. Esse vídeo aqui vai depois direto para o meu canal, para as redes sociais aí, para todo mundo. Quem não acompanhou ao vivo pode acompanhar depois o bate-papo que nós tivemos aqui com grandes criadores, né? Do Goiás, do Tocantins e por aí afora, né? O Papo de Curió sempre muito bom. Agradecer a vocês aí pela a experiência que passou para o público, né? Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então é isso aí. Valeu, obrigado. Um bate-papo descontraído, né? Sobre a cultura do curió no Brasil. Uma cultura que está se consolidando, né? Novamente. Então, assim, é muito interessante essas questões aí. E obrigado a todos que acompanharam aí. Esse vídeo ele vai ficar disponível no canal do Criatório Flor da Fama e vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Valeu. Valeu. Rapaz, agora que nós estamos em off aí, o Luciano já está contratado aí para ser o nosso. Tubira, joga o homem na minha. Essa voz de radialista aí.